Fala galera, estamos iniciando mais um 98Cast e hoje temos um convidado muito especial, que é o meu amigo, grande atleta, profissional de altíssimo gabarito, treinador, Dilson Pará, que já eu vou fazer uma apresentação dele, e ele que vem para fortalecer ainda mais esse projeto de criar uma comunidade fitness e que a gente gere conteúdo relevante para as pessoas sobre diferentes áreas do mundo fitness e como essas pessoas se destacaram nas suas áreas específicas e por que, né, existe esse destaque, quais são as estratégias, quais são os segredos para atingir essa alta performance, tanto como atleta, tanto quanto gestor e também como treinador. Então, estou aqui ao lado do meu parceiro e sócio, Marcílio Sampaio, que vai apresentar o nosso tema e falar um pouquinho de quem é Dilson Pará. E aí, galera, tudo bem? O nosso tema de hoje é Superando Limites, a jornada de Dilson Pará no mundo das provas de resistência e gestão esportiva. E o nosso convidado, Dilson Pará, ele é diretor técnico e proprietário do CTP3, além de ser um treinador e atleta com uma trajetória impressionante, com mais de 25 anos de experiência no mundo do fitness. Pará tem se destacado por sua atuação em provas de resistência, como maratonas e Ironman. Ele próprio já completou 16 Ironman full e como treinador vem ajudando atletas amadores a alcançar suas metas há mais de 15 anos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e parabéns aí pelo programa, já venho acompanhando os cortes ali, que é bem interessante, até porque deixa a gente motivado, né? A gente pega ali o corte e vendo que é um podcast local, eu já acompanho aí há muito tempo, né, com a sua performance, tem muita história, já entrei em várias discussões falando sobre você. E obrigado mesmo, é um prazer imenso estar aqui. Para a satisfação é nossa, você é uma grande referência no triatlo maranhense e nacional, né? Além de mundial, porque o cara já participou de Ironman aí em vários países. E eu quero começar nosso podcast com uma pergunta bem abrangente, né? Tua carreira como atleta ela é realmente inspiradora. E eu queria saber o que te levou a se interessar por provas de resistência, né? Sabemos que como foi a tua primeira experiência competindo em Ironman, porque a gente sabe que tu veio para cá, para São Luís, para realizar um outro esporte. Conta um pouquinho como foi essa tua chegada em São Luís, já que tu é paraense, e como foi para tu te engajar no mundo do triatlon, das maratonas e do Ironman. Bom, eu venho do futebol, minha origem é o futebol. Mas no meio termo, aí no meio dessa história toda, tenho dois tios que participavam de corrida e tem um que sempre estava... Eu sou paraense, ele estava sempre na ponta ali, entre os 5 primeiros, era um bom corredor. Eu vendo, acompanhando, eu sempre quis correr também. Eu participava de provas de corrida de rua com 15 anos de idade, 15, 16. O que me fez parar era porque eu estava perdendo muito peso. Eu, alto, e quando um treinador de um clube lá no Pará, de atletismo, falou para mim, eu tinha 70 quilos, ele falou assim, olha, acho que tu precisa chegar a 60 quilos, foi que eu comecei a parar, porque a gente estava naquela fase, né, de namorar e tal. Eu falei assim, não vai dar, porque eu já estou me achando feio agora com 70 quilos, agora com 60 eu não vou arranjar nenhuma namorada. Aí foi que eu parei e continuei jogando futebol, na época era infantil, se falava assim antes, infantil, juniores. Mas eu com 17 anos eu já atuava num clube profissional, né? Eu já era reserva de um clube. E quando eu fui para São Paulo... Eu era goleiro. Goleiro. Né? Eu me profissionalizei, mas voltei para Belém, eu tinha 17 anos como profissional, voltei para Belém, disputei o Campeonato Paraense pelo Remo, Clube do Remo. Foi quando eu vim para São Luís, que o empresário me indicou para o Sampaio, né? Porque o Sampaio ia para a Taça São Paulo, juniores. Mas nesse meio termo já tinham contratado, nesse meio tempo aí já tinham contratado um goleiro de fora, lá de São Paulo. Aí eu acabei ficando por aqui, fiquei no Sampaio treinando, depois eu fui emprestado por Boa Vontade. Isso foi em 98. Aí eu disputei o campeonato em 98 profissional. Eu tinha acabado de completar 18 anos. Mas nesse
período, eu comecei a me perguntar, né? Será que eu estava realmente fazendo a coisa certa? Né, se eu precisava trabalhar. Foi aí que já veio, com a experiência que eu tinha também, eu frequentava lá de algumas academias, desde a aeróbica. Então lá em Belém tinha muito essa cultura da aeróbica, axé, carimbó. Eu acabei tendo uma experiência ali, né, de senso comum. Na época procurei, já fazia alguns cursos fitness e foi quando eu comecei a me envolver com a academia. Os profissionais da academia me procuravam, né, para dar aula. Quando eu vi, eu já estava nesse meio. Foi quando eu tive a decisão de parar de jogar futebol para trabalhar. Aí depois veio a questão da faculdade, né? E o triatlo veio para suprir essa necessidade que eu tinha do futebol, que eu sentia muita falta, né? Aquele ritmo de competição. Aí o triatlo chegou, foi quando eu me identifiquei muito com a forma como a gente trabalhava no triatlo, competia. Na verdade, era a rotina de treino que eu sentia falta. Então, ela supriu isso. E Dilson, como foi assim o teu primeiro, tua primeira participação no Ironman? Com quanto tempo de treinamento? Como foi? Como que tu decidiu passar por esse desafio e por esse teste e falar um pouquinho o que é o Ironman, né? Porque muita gente às vezes nem sabe o que é o Ironman, que digamos, é um ponto, digamos, mais desafiador do triatlo, né? O triatlo dos superatletas, pode ser isso? É uma história até bem engraçada, interessante, porque eu assistia tinha 15 anos, eu assistia na Globo, assim, Fast Triatlo. Para mim, o triatlo era o Fast Triatlo, aquelas 3 baterias que eles mostravam lá, faziam todo ano. Então eu achava interessante, tanto que eu morava num sítio e eu costumava nadar na piscina, nadava, uma piscina assim de 10 metros, não lembro qual era o tamanho dela, e corria em volta do sítio. E eu achava aquilo ali um esforço enorme. E desde aquela época, eu tinha uns 14 ou 15 anos, eu tinha essa vontade de participar de um triatlo, mas sem saber muito bem o que era o triatlo. Quando eu estava aqui em São Luís, aí o meu amigo Bira, até mandar um abraço para ele, foi o cara que realmente me inseriu no esporte. Eu dava aula de spinning e no período do primeiro semestre aqui em São Luís chove muito. Então ele começou a fazer as minhas aulas. Nisso aí ele me convidava, vamos nadar no mar e correr, vamos treinar. Aí foi que começou. Eu ia nadar no mar, não tinha nem bicicleta, ia correr. Só que foi um período muito curto. Foram assim uns 2 meses fazendo isso, essa brincadeira de ir lá no mar nadar. Até que um dia uma caravela pegou meu braço todo assim, cara. Que eu realmente, ali eu parei. Isso já aconteceu comigo, cara. Nossa, é uma dor absurda. Eu acho que foi a pior dor que eu senti na minha vida. Verdade. Cara, eu chorei de dor quando isso aconteceu comigo. Cara, eu não sabia o que era caravela. Tinha um outro parceiro que falou pra gente assim, vou falar aqui, cuidado que a caravela vai espetar tua bunda. Eu falei, pô, caravela espetar minha bunda? E realmente tinha lá na praia, tinha uns galhos de árvore assim. Eu falei, deve ser isso que é caravela. Uhum. E coincidentemente nesse dia a caravela me abraçou todo e eu saí correndo, não sabia o que era aquilo. Que lá no Pará, o máximo que eu vi é a raia e água viva, né? Aquela que só toca e queima, mas não grudar na tua pele. Grudar, impressionante, cara. Aí deu um tempo, né? Foi quando ele... Traumatizou um pouco. Totalmente, cara. Quando eu tava, só fazer uma observação, quando eu tava aprendendo kitesurf, eu também caí em cima de uma caravela, cara. Eu acho que parecia um polvo. Eu achei que tava me puxando pra dentro da água, cara. Eu falei, não é possível, eu vou morrer aqui com esse negócio. Saí, passei vinagre e tudo, uma dor inacreditável. Mas enfim, continua. Aí, no outro ano, acho que foi no primeiro semestre, no segundo semestre, no final do ano, desse ano, ia ter um triatlo. E ele estava indo lá, né? E ele falou para mim assim, cara, tu não quer participar? Vamos participar do revezamento. Tu pedala, a gente bota um para nadar, eu corro. Tem revezamento no triatlo. Tinha um revezamento. Aí ele falou para mim assim, que ia participar da minha equipe, né? Eu falei, pô, beleza. Aí eu fiquei me achando porque eu que ia pedalar, né? Porque eu já fazia spin. Aí ele falou, não, vou te conseguir uma bike
E tu vai pedalar. Eu falei, beleza, já tava me achando. No dia do congresso E tu técnico... tinha quantos anos, Pará? Tinha 23 anos. Aí eu fui lá pegar o kit, no congresso técnico eu vi que tinha uns números, o cara me entregou o número do capacete, o número de peito, touca. Aí eu falei assim, então eu tenho que entregar para minha equipe. Ele falou, não, a tua prova é individual. Só que era uma prova de sprint, né? Que é 750 metros de natação, 20 de bike e 5 de corrida. Isso é o sprint do triatlo. Eu fiquei sabendo que eu ia participar, isso a prova era no domingo, o congresso técnico foi sábado à noite. Eu fiquei sabendo que eu ia fazer o triatlo no sábado à noite. Sozinho. Eu lembro que eu fui o último a sair da água. Mas aí no ciclismo, e era uma bike muito velha. Eu acho que se alguém souber onde está essa bike, eu compro, só para guardar ela, porque foi uma grande lembrança. Era toda enferrujada e eu lembro que eu nem sabia que passava marcha. E eu pedalei com ela, estava muito pesada, e eu não entendia por que os outros atletas faziam aquela retomada muito rápido e eu não conseguia porque eu fazia muita força. Depois foram me avisar que tinha marcha lá. Só que mesmo assim eu comecei a passar vários competidores. Na hora da bike. Na hora da bike. Aí eu fui me empolgando, né? Que era teu background, né? Sim, na época spin, né? eu chegava a dar 4, 5 aulas de bike por dia e eu fazia todas as aulas. Eu gostava de fazer. Então, eu era um profissional ali do spinning, não pedalava na rua, do indoor. Da bike indoor. Então aquilo, na prova, me trouxe uma confiança, porque alguns atletas que eu conhecia que faziam triatlo, que era referência, eu comecei a ultrapassar. Aí na corrida eu cheguei na frente de várias pessoas, aí eu lembro até fiquei em segundo na minha categoria nesse dia. E eu lembro que eu chegando, eu comecei a chorar, porque aquilo era eu estava realizando um sonho, foi até ali perto do iate, ali no Tia Maria, foi lá, foi uma emoção muito grande para mim. Então por isso quando eu vejo muitos atletas hoje que só querem fazer, eles já chegam, muitos atletas hoje chegam para assessoria querer fazer Ironman. E é uma pena, porque hoje nós praticamente não temos federação aqui, nem campeonato aqui no Maranhão. Então o atleta, a referência que ele tem não é mais o campeonato. Antigamente tinha campeonato de triatlo, era o sprint. Então a gente não temos federação. Não temos. Ou tem e não é atuante? Não é atuante, tem, mas não é atuante. Tem, mas não é atuante. Então isso é uma pena, porque a base do triatlo é essa, entendeu? Sim. Eu comecei assim. O meu sonho era fazer o triatlo, e quando eu fiz, meu sonho era ser campeão, porque nesse dia eu vi um amigo meu ser campeão de triatlo maranhense. E aquilo para mim, eu falei, cara, eu vou um dia ser campeão maranhense de triatlo. Então a base foi aquilo ali. E hoje o atleta, ele já chega na assessoria querendo fazer um Ironman. Isso, para mim, isso é uma... dói meu coração. Eu falei, cara, eu quero fazer um Ironman. Vamos começar do começo. Eu falei, vamos para cá. Só que às vezes, como é que eu vou falar? Vamos aqui, que a única coisa que ele vê é prova de Ironman. É mais difícil. É o destaque, né? É o destaque. É que todo mundo quer fazer um Ironman. Todo mundo quer ser um Ironman. Hoje os grandes empresários aí, CEOs, tem no currículo, né? Ironman já se apresenta como Ironman. Show. Aí eu fiz as provas, comecei a participar das provas, fui entrando ali na comunidade do triatlo, supriu a necessidade do futebol, da questão da rotina de treino, que eu precisava muito. Eu sempre fui muito ativo, né, em relação a isso. Era tanto que as minhas aulas, eu fazia as minhas aulas por conta dessa... Eu tinha essa rotina de treino, de alimentação, eu sempre fui assim, preocupado com isso, mas eu não tinha aquela questão da competitividade, né, de competição. Isso sempre... A gente precisa disso, né? Acaba que incentiva de alguma forma. Até pra gente se superar, sim, né? Até sim. pra gente... ter uma referência, né? De onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Uma competição é bom para isso. Acabou que um dia uma galera aí do triatlo estava treinando para Ironman e eu comecei a treinar com eles. Estava treinando com eles. Eles falando que iam buscar patrocínio, ia fazer tal distância, nem sabia como é que se treinava para um Ironman, só que eu estava treinando junto com eles. Foi que eu falei assim, cara, se eu estou treinando com eles, eu posso ir para essa prova. Só que eu já tinha feito várias provas, várias sprint triatlo, já tinha feito o olímpico, não tinha feito o meio Ironman, que é o 70.3, porque existia o meio também. Sim. Eu falei assim, bom, se eu estou treinando com eles... Já tinha corrido alguma maratona? Não,
Não tinha corrido, não. Maratona. Eu falei, se eu tô treinando com eles, eu posso fazer isso aí também. Né? Aí eu fui, fiz minha inscrição. E no meio dos treinos eu ainda perguntava até pro próprio Bira, falava assim, Bira, quanto é que é mesmo a distância do Ironman? Eu já estava inscrito, eu nem sabia a distância ainda. Mas, ou seja, mas tinha uma base ali, né, do triatlo. Conta aí pra galera o que é o Ironman. Quais são as modalidades? São aproximadamente 4 quilômetros de natação, né? Precisamente 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida, que é a maratona no final. Ou seja, no final de tudo, ainda tem uma maratona. Para quem corre maratona, o cara quando completa a maratona e fica sabendo que isso é o Ironman, toda vez que ele completa, eu tenho vários alunos, assim, vários atletas que falam isso. Eu falei, cara, eu acabei de completar a maratona, eu lembrei de ti. Porque eu pensei assim, falei, cara, imagina nadar 3.800, ainda pedalar para depois eu fazer isso que eu fiz hoje. Quantas horas dura mais ou menos um Ironman? Óbvio que cada atleta tem um tempo, mas em média, assim, olha, em relação à tua realidade. A média dos atletas hoje, eles completam a prova em 12 horas. A média. Só que você tem até 17 horas para completar a prova. Aí, claro que hoje um atleta amador top, que às vezes nem é amador, ele faz ali abaixo de 9. Até próximo de 8,30. Eu, quando eu comecei, o campeão fez 8,17. Hoje o amador top faz 8,17. Até tem uma discussão muito grande aí, porque será que ele realmente é amador? Geralmente são profissionais ali, disfarçados de amador. Isso aí, cara, é uma questão em todos os esportes. Até no CrossFit, né? Tem, eu sei disso. Galera que é mais avançado que desce para ser campeão na categoria de baixo. Imagina, eu já vi até discussão no beach tennis, que eu tenho vários atletas que fazem. Eu falei, não acredito. Até aí tem confusão também. Todos os esportes, cara, todos que vieram aqui, é o tal do ego. Todos que vieram aqui, às vezes não é nem dinheiro, é só para falar assim, não, eu fui campeão nessa categoria. E porque não quer se desafiar na de cima, que é a sua real categoria, né? Muda o endereço, muda só o esporte. Né? Só o esporte, é exatamente isso. E aí depois que tu fez esse primeiro Ironman, aí se apaixonou. Tu fez em quanto tempo nesse primeiro Ironman? Meu primeiro foi 14 horas. 14 horas. Mas assim, o que aconteceu? Lá eu tava num lugar desconhecido. Onde era? Em Florianópolis. Eu tô falando assim... Não um local, tô falando assim, eu ia fazer algo desconhecido, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. Aí eu tinha um amigo meu, que era o Thiago Loyola. Ele largou do meu lado, eu falei assim, cara, eu vou colar nele, eu vou para onde ele for, eu vou. Ele nadando, eu ia do lado dele, ó. Ele nadando, eu ia do lado dele. No meio do percurso, tanto que ele nem sabia que eu estava do lado dele, a aliança, acho que por conta do frio, o dedo, né, encolheu. E a aliança ele perdeu. Do nada ele parou. Eu falei assim, o que foi, Thiago? Ele, caraca, tu tá aqui, velho. Tô te seguindo. A minha aliança, não, eu tô te seguindo, velho. Eu fui seguindo o cara o tempo todo. É tanto que eu fui até penalizado no vácuo, porque eu estava do lado dele. Porque assim, na direita, o atleta tá na direita, quem deve ultrapassar tem 30 segundos para ultrapassar outro atleta. Ou seja, eu tava nesse local que eu tinha que ultrapassar. Eu tava do lado dele conversando. Cara, que massa a gente tá no Ironman, conversando sobre a prova. Ele ultrapassou e foi penalizado. Aí eu não ultrapassei e fui penalizado. Eu nem sabia que tinha isso, porque eu não participei do congresso técnico. Na época, eu querendo economizar, cheguei acho que na sexta-feira lá. E geralmente a gente chega na quarta, né? Para ter aquele período lá de adaptação, entra no mar. E é uma coisa que eu faço. Da água. É uma coisa que eu faço. Quando eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é ir para a água gelada. Porque o atleta que vai lá no... E no primeiro dia que eu vou, que é na quarta-feira, eu entro na água, eu saio assim do mar, assim. Cara, impressionante, tonto. Aí eu vou me acostumando. O corpo ir se adaptando, né? Vou me acostumando. Aí todo dia eu nado. Até no dia da prova tá perfeito, né? Não tem esse problema. Aí eu acompanhei ele no ciclismo, mas eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Então eu fiquei de longe olhando ele, depois que eu fui penalizado, né? Falei, cara, fiquei preocupado ali. E a gente até fazia um tempo assim, aproximadamente, acho que 12 horas, estava numa programação ali, né? Que seria a dele, mas ele passou tão mal na prova que eu acompanhei ele até o final. Então o cara parava no posto de hidratação, era banheiro, eu ficava lá, ele no banheiro, eu ficava comendo lá. Né? Então foi uma prova que eu nunca vou esquecer. Apesar do tempo, eu nem lembro. Né? Eu nem lembro quanto é. A meu melhor tempo foi 10:17 no Ironman. Eu nem lembro como é que foi esse 10:17. Mas a pior prova
Essa eu nunca vou A esquecer. primeira, A primeira a gente nunca esquece. e o pior tempo eu nunca vou esquecer, entendeu? Eu lembro de detalhes. Tudo que eu passei por lá. Massa. E como tu falou aí a parte de hidratação, né? Você passar 10 horas em uma atividade física, você tem ali uma questão de desidratação, tem uma questão de perda de eletrolíticos, de um gasto calórico muito alto. Enfim, como funciona essa reposição de todos esses nutrientes que você vai perdendo durante a prova, em relação também a se existe paradas para descanso, como é que funciona mais ou menos isso? Ó, eu vou tirar o primeiro Ironman, porque o primeiro Ironman ele foi só para conhecer, né? Eu não sabia nada sobre como me alimentar. Para ter noção, eu levei um negresco, cara, para comer no meio da prova. Eu não consegui comer, dei para um cara lá, o cara da ambulância. Então tinha umas situações engraçadas assim que se for contar. E lembra de tudo, né? Lembra de tudo. Mas a partir do segundo que eu fui entender, porque eu vi lá os estandes de suplementação, como é que era, os atletas, tinha a palestra de nutricionista, tinha uma estrutura totalmente diferente da nossa realidade aqui. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de um treinador. Aí foi quando eu contratei um treinador. Foi quando eu tive acompanhamento com a nutricionista. Aí eu tive toda uma estrutura para realmente fazer aquilo com qualidade. Aí que eu fui realmente entender o que era a periodização do triatlo, como é que funcionava. Não era uma coisa assim tão simples de só reunir os amigos e partiu, vamos treinar. O que nós vamos fazer hoje? Vamos não sei para onde. Quantas horas a gente tem aí? Quantos quilômetros nós vamos fazer? Vai sair para correr? Bora dar uns tiros. Não é assim. Tudo tem que ser bem dividido, tudo tem que ser bem planejado. E a alimentação foi uma das coisas que fez total diferença na minha vida. Até hoje eu tenho base da minha primeira nutricionista, que na época foi Maria Fernanda Pio. Maria Fernanda também, um alô para Maria Nossa, Fernanda, cara, também foi minha nutricionista, uma grande profissional, carioca, né? Morou um tempo aqui em São Luís, ajudou muitos atletas. Não, muito. Inclusive a mim. Ela foi fundamental, assim, eu te digo, na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida como atleta. Então eu digo que até a única nutricionista que eu tive foi a Maria Fernanda Pio, não tive outra nutricionista. E até hoje eu sigo a base de tudo que ela me passou. Um espalho, né? Claro que eu vou aos poucos ajustando com a experiência do que vem acontecendo com o meu corpo, aquilo funciona, eu tiro isso, coloco isso. Claro, a gente tem algumas informações e acaba fazendo isso, mas a base hoje é o que a Maria Fernanda Pio me proporcionou na época, como me acompanhando como nutricionista, uma grande nutricionista. Verdade, verdade. Aí ela conseguia ajustar essa questão da reposição. E durante a prova, como funciona isso? Aí ela, né, o que ela fazia? Ela pegava o que tem na prova. O que tem lá, depois que eu conheci. Aí, ou seja, existem as bebidas de reposição de eletrólito, alguns tipos de alimentos, tipo banana, eles dão durante o ciclismo, né? Durante o ciclismo... Tu passa pelo posto, tu para ou tu só pega e segue? A gente tem uma técnica, eles mesmos, os próprios staffs, eles têm uma forma de entregar o squeeze. O squeeze de água tem uma cor, de eletrólitos lá tem outra cor. Né? Aí a gente tem que, às vezes tem que ter informação de qual é a marca que está lá para não tomar outro tipo, para não fazer mal. É tipo assim, um exemplo. Na corrida tem Coca-Cola. Então, a gente tomava, né, eu estava acostumado até a fazer isso. E Coca-Cola mais o quê? Por causa do açúcar? Mas assim, na época, Sim. na minha época era assim, na minha época. Na época que eu comecei. Quando eu comecei. Eles diluíram, era uma coca diluída com água. Então não tinha aquele gás, era um negócio bem fraquinho. Sim. Né? Tu tomava, se tivesse quebrado, Sim. dava uma reanimada. Só que eu acho que, e na época quando eu fiz o primeiro Ironman, acho que tinham, não lembro se tinham 500 ou 600 atletas. Não era assim como é hoje, são 2.000 atletas. Então dava para eles, eu acho que, diluir na água a coca, fazer todo o negócio. Hoje não, eles estão abrindo aqui e colocando a coca.
E esse, com o tempo, eu fui percebendo, ia me fazendo mal. Eu tomava e dava uma dor nessa barriga. Aí eu falei assim, não dá mais certo isso aí. Aí eu tirava, né? Mas ela fazia toda essa programação da suplementação, tanto durante os treinos, pré-competição, durante a prova. Detalhe. Sim. Aí eu vou acordar a tal hora como isso, antes da largada é assim. Lá a gente, nesse Ironman aqui de Florianópolis, a gente dá uma volta na areia, olha, tu faz isso, deixa um gel aqui na... Então, eram esses detalhes que iam fazendo a diferença. E tem que ter uma ingestão calórica bem representativa pré-prova, né? Ou não? Porque eu acho que para o corpo sustentar ali tanto esforço, né? Como é que funciona essa questão da ingestão calórica pré-prova? A gente até faz, mas não é essa quantidade, né, Tão grande. tão grande. Até porque tu pode sentir mal na prova. Sim. O mais importante é você já fazer aquilo que você... Rotina, né? A tua rotina. Um exemplo, no final de semana, que a gente trabalha os volumes maiores de treino, que é sábado e domingo, aí rola uma massa, né, ali de repente na sexta-noite, mas não uma quantidade que faça você passar mal no outro dia. Sim. Né? Tudo bem, se tu come muito, tá dando certo, beleza, continua comendo muito. Agora, se tu come uma quantidade que vá suprir tua necessidade, nesse treino longo, Resolve. continua fazendo isso. Mas o grande lance de uma prova dessa de longa de resistência, a gente vai, claro, o nutricionista ele vai fazer todo esse cálculo, né? Ele vai colocar no papel, ele vai ficar bonitinho, mas o grande diferencial é esse feedback com o nutricionista. Isso aqui está dando certo. Opa, então continua. E aí, mais uma vez a gente pontuando a importância do planejamento alimentar e não só do planejamento alimentar, mas também de uma equipe multidisciplinar em torno do atleta, porque com certeza tem que existir um acompanhamento psicológico, uma medicina esportiva por trás ali, questões de suplementação, alimentação, obviamente, como a gente já tratou, o treinamento, descanso, o descanso, o sono. Então, todas essas questões que englobam a performance em relação à equipe multidisciplinar precisa ser muito bem escolhida e estrategicamente combinada, né? Não é isso? Com certeza. E o treinador, ele sempre vai nesse ponto. Ele... Fisioterapia também. Fisioterapeuta, nossa. Fisioterapeuta, se não tiver fisioterapia, acabou. É o nosso, como a gente pode dizer, é o que faz a mágica, né? A gente tá ali com aquela dor, de repente a dor sumiu, né? Parece mágica, mas é um mago. Um abraço aí para todos os magos, todos os magos aí, físicos. O treinador, ele tá ali com o atleta, é ele que tá diariamente ali com o atleta, recebendo feedback, observando ali os gráficos do que está acontecendo durante o treino. E qualquer tipo de evolução ou regressão, o treinador ele vai lá e fala, ó, cara, fiz um comportamental, alguma situação. Aí é o psicólogo. Eu vejo tenho muitos atletas, né? A maioria deles tem acompanhamento com psicólogo. Porque o esporte, ele mexe muito com vários aspectos da vida. E às vezes esse atleta ele não consegue ter um equilíbrio. Ou ele quer muito esporte, mas o trabalho dele não deixa, a profissão. Ou ele quer muito estar com a família, mas ele quer algo a mais no esporte. A gente sempre tem que estar observando o que realmente é importante. E não tem jeito, um atleta de alta performance, ele vai abdicar, né, de alguns momentos, seja eles qual forem, com a família, de diversão, de lazer, de relações a comidas que ele gosta de comer, que nem sempre ele vai poder comer aquilo ali. Então, a vida do atleta, ele passa por privações. Não é isso, Pará? A primeira coisa é saber o que ele quer. O que ele quer. Aí depois a gente parte para outro momento. Será que dá? Porque tu tem que ver a rotina dele. Como é a tua rotina? Eu tenho isso aqui livre. Eu tenho tantas horas na semana. Eu tenho
na madrugada lá para treinar esses horários, eu tenho a parte da tarde aqui nesse horário para treinar e o treinador vai lá e divide. Agora, se ele não tem algo que realmente vá fazer com que ele alcance aquele sonho, aquele objetivo dele, aí o treinador tem que ser bem sincero. Cara, a gente precisa botar um pouco o pé no chão aqui, não é o momento, vamos continuar fazendo o que o teu tempo dá para fazer. Porque a primeira coisa é tempo. O atleta ele precisa de tempo. E hoje com essa questão de você querer fazer um Ironman para se desafiar, de repente colocar no seu currículo ali que fez um Ironman, ou uma maratona, uma ultramaratona, você precisa entender o básico, que é que você precisa de tempo. Tempo de treino também, principalmente. Não, eu treino. É. Ninguém vai ser ninguém vai. Como é que tu vai fazer um Ironman se não tiver muitas horas de treino por dia? Não tem como. Por isso que o esporte ele é importante, que não tem você encurtar um caminho. Você tem que seguir aquele caminho para alcançar. E para conseguir alcançar esse caminho, é importante um planejamento estratégico em relação à periodização. Como tu trabalha a periodização, tu como atleta, óbvio que a gente sabe que existe a individualidade de cada atleta, mas quando se pensa numa questão mais geral, como tu trabalha essa programação, essa periodização, que entendemos que são 3 modalidades dentro de uma só, né, que é a natação, o ciclismo e a corrida, e como é essa alternância, tu treina as 3 modalidades todo dia, uma por semana, uma por dia, como funciona essa metodologia de treinamento e mais ou menos como se dá também essa estratégia de periodização, né? Treinamentos intervalados, treinamentos mais longos, como que funciona essa parte? Em primeiro lugar, saber quem é o atleta. Quem é que está vindo pensando em fazer, de repente, meia maratona, o Ironman. Quem é? De onde ele veio? Como é que foi? E é para pegar desde a infância mesmo. Como é que foi a infância desse atleta? Como é que foi a adolescência desse atleta? Ele teve alguma experiência, um exemplo, já que a gente está falando de triatlo, ele teve alguma experiência na natação? Como é que foi? Corrida. Culturalmente a gente não tem nós não temos essa cultura de na escola botar as crianças para correr, que nem as escolas nos Estados Unidos. Tu vê lá criança no atletismo, criança participando do cross country. Aqui é uma população muito pequena que faz natação. Ciclismo, muito menos. É diferente da Europa, porque a criança já nasce em cima da bicicleta lá, pedalando. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Crianças, praticamente é obrigatório E esses estímulos, né? Tanto na escola ter a quanto na natação, faculdade. ter a base do atletismo. Então são crianças que já nascem com uma base muito forte, tanto articular como muscular, e que não vão sofrer com tantas lesões no futuro, na hora que começa a praticar um esporte desse, com uma rotina diária ali, com repetições. O triatlo, esse atleta que quer fazer esse desafio, ele tem que deixar bem claro para o treinador quem foi, qual é a minha história, qual é a história dele. Para realmente o treinador entender o que ele pode fazer por esse cara. Porque o treinador está lidando com sonhos ali. Eu não vou dizer um não para ele. Não, tu não pode fazer. Mas eu vou abrir o leque dele e falar, olha, vamos lá, como é que tá? O que pode ser feito? O cara que não teve base na natação, não dá para ele já iniciar uma periodização para fazer um Ironman. Ele tem que ter um período pelo menos de 1 ano ali indo para natação, fazer o básico, para ele aprender, de repente, para 1 ano ele começar a participar, de repente, de um sprint triatlo. Mas aí eu posso, se é um atleta que não tem essa base na natação, mas eu posso falar assim, ó, vamos treinar aqui a corrida, a bike e vamos começar a participar de duatlo. Fazer simulado de duatlo. Aí, ou seja, a gente treina a parte, isso, uma questão mais continua treinando a natação, porque ano que vem, de repente, quem sabe vamos ver como é que tu vai sair para a gente começar a encaixar o triatlo.
Mas não é só porque o cara quer que ele tem que fazer, pô. É perigoso. Claro. É muito perigoso. A gente está falando de águas abertas. O triatlo não é realizado numa piscina. Isso é uma forma. Mas se eu pego um atleta que tem... A segurança tem que estar acima de tudo, né, Pará? Tudo, tudo. Agora, se eu pego um atleta que tem uma base na natação. Opa! Vamos aqui. O ciclismo. Vamos ver como é que você sai no ciclismo. Vamos ver como você sai na corrida. Eu pego muitos nadadores, ex-nadadores, que querem fazer o triatlo. O que acontece? Por conta a densidade óssea deles é menor e a maioria deles logo se lesiona. Os nadadores, eles tendem a se lesionar quando vão pro triatlo, muito rápido. Vem canelite, vem tudo. É verdade. É muito rápido. É porque não tem esse costume, né? Não tiveram essa base. Essa base. Se a gente for comparar o triatlo hoje mundial, já mudou, já está mudando. A gente teve agora nas Olimpíadas o nosso melhor posição no triatlo, que foi ficou 10º colocado. A gente só ficava entre os 50 lá atrás, entendeu? Esse ano foi uma surpresa, mas isso já está mudando. Mas se for comparar americano, a escola, os europeus, eles não sofrem de lesão. Eles continuam ele tem uma continuidade muito grande e o brasileiro não. Ele vai para o triatlo de elite, mas ele se lesiona muito fácil. Porque não tem a base, né? Porque não teve essa base. Geralmente o Brasil pegava nadador para ser triatleta. Porque eram os únicos que sabiam nadar. Como é que eu ia pegar um corredor para ser triatleta? Então tudo isso, o treinador ele tem que entender quem é a pessoa para realmente poder periodizar isso aí. Então tem um tempo ali que ele vai ter de adaptação a esse esporte. Mas se eu pego, quando esse atleta já está preparado, basicamente a gente sempre pode ali, dependendo da experiência do atleta, que isso é muito individual, eu posso trabalhar de repente 20 semanas de base com um atleta que não é tão experiente e fazer ali de repente 12 semanas específicas. Eu estou falando assim de 32, 34, 36 semanas, de repente para um Ironman. Mas se eu pego um atleta que já tem uma experiência, isso aí já é reduzido, essa base ela já é reduzida. Eu posso fazer um trabalho de base com um atleta de 8, 12 semanas e deixar uma fase específica maior para ele. O atleta de base, quando tu fala um treinamento de base, tu tá se referindo a quê exatamente? Se for falar de Ironman, tá falando de base aeróbica. Base aeróbica. Ele vai trabalhar com uma intensidade mais baixa nesse período, apesar que a gente coloca alguns estímulos. E um volume maior. Com um volume maior e progressivo. Quanto tempo de treino, média? Não, eu estou falando, geralmente dependendo do atleta, pode ser 20 semanas. Um atleta... Não, diário. Quanto tempo, assim, por dia que ele tem que se dedicar de Pois treino? Quantas vezes por semana? É isso que eu tô falando, aí tem uma questão. Né? Aí vem o tempo também. A gente chega a fazer numa fase específica, treinando para Ironman, de 14 a 20 horas semanais. Isso dividido ali, né? Sim. De 14 a 20 horas semanais. A gente chega até a fazer, no final de semana, de repente um treino longo, 7, 8 horas de treino. Então, depende muito de quem é a pessoa, quem é o atleta. Sim. Perfeito, perfeito. E para qual que é para você o maior desafio dentro do Ironman, assim, das modalidades ou se tem alguma modalidade que tu tem mais facilidade ou outra que tu tem mais dificuldade e também assim se tem outros, a fadiga mental, a fadiga física, qual é o principal desafio ali dentro? Eu vou começar pelo meu primeiro Ironman. Quando eu fiz meu primeiro Ironman, eu falei assim, agora eu consigo tudo. O que eu quiser eu consigo. Se eu fiz isso, eu consigo qualquer coisa. Só que a gente vai dividir agora. O meu maior problema no triatlo era a natação. Eu comecei a nadar, eu fiz 22, 23 anos, meu primeiro triatlo. Eu comecei a nadar ali. E eu sempre ficava muito frustrado, porque eu não saía junto com a galera. Até tentei ainda competir elite, mas eu saía muito atrás. Muito atrás. Ou seja, no triatlo a gente tem uma frase assim: quem nada, compete. Quem corre, ganha. Uhum. Isso no triatlo, sprint e olímpico, que é permitido vácuo.
Então o ciclismo ali não vai fazer muita diferença. No Ironman até faz, porque lá o vácuo não é permitido. Você não pode ficar atrás do atleta. Não pode. Tem que ficar aqui ao lado? Não, tem que ultrapassar. Tu tem que manter uma distância ali de 10, 12 metros. Ah, sim. 10, 12 Nas metros. Olimpíadas é permitido o vácuo. Porque ela é a prova olímpica. Entendi. Que é o 1.500 de natação, 40 de bike, 10 de corrida. Ah, sim. Essa é permitida. Parece ser desleal, mas rola estratégia. Sim. Dentro de você, quando você está dentro de um pelotão, você percebe as estratégias. Então, às vezes aquele que está lá na frente, ele está puxando para ver se a galera quebra, é estratégia. Sim, sim. Tá? Então você tem que entender que não é, mas é injusto ter vácuo. Não é injusto. Você tem que usar estratégia. Faz parte do esporte. Faz parte. Apesar que eles já estão até hoje pensando em deixar o triatlo mais justo. Hoje eles já criaram um sistema, já estão testando. Que ela fica na traseira da bike, Um sensorzinho. sensor, e na frente também. Então, se o atleta entrar naquela zona ali dos 10 metros, ele tem um tempo que precisa ser ultrapassado outro atleta. Senão é penalizado. Senão é penalizado. Aí ali, vamos ver como é que daqui a uns 5 anos acho que isso vai acontecer. Mas enfim. Então eu ficava muito frustrado porque eu não conseguia sair junto com o pelotão Da natação. da natação e não ficava naquele pelotão, que eram os primeiros colocados. E eu tinha que pedalar muito, pelo menos para estar na mesma velocidade que o primeiro pelotão estava. Foi isso que me fez ficar tão bom no ciclismo, porque aí entra a questão. A minha melhor modalidade ainda é o ciclismo. Quando eu treino, eu tenho uma evolução muito, muito grande assim. Mas a natação era a maior dificuldade que eu tinha, meu ponto fraco. Apanhar de Aquiles. Hoje eu posso dizer que eu já nado bem, Sim. mas não foi assim. Foi tempo. Foi treino. Ou seja, pode falar isso mais de 15 anos. E hoje o atleta não faz nem 6 meses, ele vem chorar para mim dizendo que não está melhorando na natação. Aí eu conto e falo, cara, eu até nado melhor hoje, mas tu sabe há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu lembro até hoje que É o imediatismo, né? Às vezes Quando as pessoas querem imediatismo e não aproveitam o processo. Porque eu acho que o grande lance do esporte, em termos de evolução, é você se divertir com o processo, né? Aquele ganho diário. Você, aprendi um negocinho isso hoje, mesmo. estou satisfeito. Então, a partir do momento que você é satisfeito com a jornada, aquela meta ela passa a ser mais tranquila, não tem tanta pressão, você não se cobra tanto, até questões também psicológicas, né? E a tendência é a pessoa, não atingir essa meta rápido, eu vou desistir. Né? E aí quando aproveita o processo, fica mais fácil você passar pelos desafios. Né? Acho que o grande segredo é esse. É quando você curte esse processo. Você faz aquilo se tornar hábito e curtir esse processo. Porque assim, um atleta começa, eu quero fazer Ironman. Aí ele treina, fez o Ironman, e agora? Muitos param, muitos têm aquela depressão pós-prova. Esse final de semana teve uma meia maratona. Atingir meu objetivo, acabou. Teve uma meia maratona aqui em São Luís, esse final de semana. É engraçado que hoje a gente estava lá na Litorânea, está estranho porque esse ano deu um boom na corrida aqui e terça e quinta a Litorânea ela é interditada para os atletas pedalarem, correrem. Nesse horário da manhã, né? Se for lá, de 4h30 da manhã até as 6 é interditado. Mas até 7 horas da manhã, cada ponto tem um fotógrafo. Uhum. Hoje em dia. Não era assim. Então, em cada ponto tem um fotógrafo, tá um negócio assim de louco. Virou uma moda muito forte. A gente fala que os esportes eles passam por picos, né? Tem o ciclo do esporte, vai lá em cima, dá o pico, depois volta e estabiliza. A corrida, ela, apesar de ser um esporte extremamente tradicional e antigo, tu já tá nesse mundo aí há 20 anos, 15 anos, né? Então já tá aí há bastante tempo lidando com isso, tem uma representatividade muito grande nessa área, mas de um ano para cá, inacreditavelmente, a corrida ela deu um boom e a quantidade de praticantes assim, foi exponencial. E agora a gente está vivendo essa moda, digamos assim,
pelo horário, principalmente nesse horário da manhã, né, Pará? E essa logística de treinamento do triatlon, das maratonas, de corrida, eles passam por uma logística e que geralmente acontece nesse período aí, madrugada, manhã. Como é essa logística e como está sendo essa relação com essa moda da corrida na tua percepção? Tem uma questão assim, às vezes a questão de treinar na madrugada, eu vejo muito pelo tempo que aquela pessoa tem. Ela precisa, um exemplo, eu tô acordando todos os dias, 3 da manhã. Tu vai dormir que horas? 10 horas da manhã. Eu tô dormindo 5 10 horas. horas da noite. Da noite. Perdão, 10 horas da noite. Todos os dias eu durmo aproximadamente 5 horas. Não é pouco? Muito pouco. Mas eu apago. Eu apago. É um sono de qualidade. Talvez seja pela falta de tempo em outros horários. Vamos falar a nível Brasil. Norte e Nordeste acontece também outra questão. 6h30 da manhã, 7 horas, fica meio que insuportável você treinar naquele horário, principalmente correr. Por causa do calor. Sol, né? né? Do calor do sol. Isso é pesado, é muito pesado. É tanto que essa meia maratona que teve agora, ela largou 5 horas da manhã. E há 10 anos atrás, as meia maratona que tinha aqui largava às 7 horas da manhã. Eita. Olha a diferença. Enquanto uns estavam agora chegando às 7 da manhã, antigamente, há 10 anos atrás, largava às 7 da manhã. Aí não tem condição. Então, mas essa questão vem por conta do sol também e o tempo. E rola também aquela estilo de vida, né? Acordar cedo, ver o nascer do sol, que é muito legal, o nascer do sol aqui em São Luís. Vocês já foram lá de madrugada, é incrível. Sim. O nascer do sol e o pôr do sol aqui é um negócio Incrível. que todos os dias me impressiona. Massa. Mas eu vejo a corrida assim, não é que ela virou modinha. Aumentou, né? Depois da pandemia, a população começou a valorizar um pouco mais a atividade física. Principalmente ao ar livre, né? Ao ar livre, ao ar livre. Veio um boom, assim, a galera começou a comprar bicicleta, né? Bike, e agora começou um boom, aí a galera começou a querer correr. Eu percebi que veio aumentando assim por conta dos influenciadores, né? Começaram a divulgar um pouco mais, né? E essa divulgação foi aumentando, é tanto que hoje você está na litorânea, passa assim, grupo de amigos, tu vê que não estão acostumados a correr. Às vezes um tênis de futsal, camisa de time de futebol, tu vê que não tá ali, mas ela é importante, é legal. Mas tu vê que são pessoas novas ali, iniciando o esporte. E todo dia, todos os treinos, tu vê pessoas novas ali, nesse perfil que estão iniciando. Então também uma possibilidade para recém-formados que gostariam de ingressar em uma área, né? Mas que às vezes estão, digamos, passando etapas. Às vezes essas pessoas que não estão tendo, esses profissionais que estão se formando, não passam por um processo de desenvolvimento profissional em diversas características, como na musculação, que é importante ter essa vivência do treinamento de força, como passar por um aprendizado com um profissional mais experiente, que já tem um conhecimento mais específico daquela área, e se torna uma oportunidade. Se ele passar por essa progressão no desenvolvimento profissional, é uma possibilidade aí de pegar esses iniciantes que estão começando, que estão precisando de orientação, que precisam de uma periodização e de uma programação adequada. Sim. Eu tenho professores de educação física que treinam comigo. Né? Eu tenho personagens que têm alunos que dá só o treino de personal e me procura para eu treinar às vezes o próprio profissional e os alunos. Então, ou seja, tu vê que é uma situação que tá assim, cada um na sua. Mas esse outro profissional, por outro lado, ele está tendo a experiência de receber um treino em um sistema que ele não tinha esse conhecimento, de vivenciar essa periodização e com o que ele já sabe, com o que ele está fazendo na prática, ele de repente, quem sabe, se interessar a estudar um pouco mais ao treinamento de corrida e de repente já começar a passar
prescrever para os alunos. Mas, ou seja, eu vejo a questão dos profissionais tendo muita humildade de procurar profissional de outra modalidade, que é da tua área, mas não deixando o ego ficar mais alto, vai lá com humildade e procura aquele profissional para aprender, né? Para aprender. Isso é legal. Porque eu vejo hoje, um grande erro que eu vejo hoje na educação física é que profissionais ficam procurando o que está no momento, o que está na moda. Eles olharam só o que está acontecendo agora, mas ninguém viu. Tá pensando no dinheiro e não tá pensando no amor. Pois é, ele se forma, um exemplo, antigamente era personal trainer, né? O cara se formava, ele já queria ser personal. Ele não passava por um processo da sala de musculação, vivenciando aquilo, atendendo 20 alunos, porque antigamente a gente atendia 20 alunos, com ficha, ajustando, acompanhando, montando treino de cada aluno, individualizando o treinamento. Ou seja, eles não passaram por esse processo, mas eles já querem estar atuando naquela área. Então, isso, para aqueles profissionais que se formaram ali há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tem essa experiência e tem essa habilidade. E hoje em dia, tu vai ver hoje, os melhores profissionais aí top do mercado são esses que passaram por isso. Isso. Aí os que entram hoje são ali vamos dizer assim, meia boca, fica prestando um servicinho ali, né, com uma qualidade ali, uma péssima qualidade. Aí ele fica ali sempre naquela roda procurando o que está acontecendo. Porque não se especializou, não buscou o que realmente interessava, não buscou conhecimento com profissionais mais experientes e principalmente não estudou. Porque se não estudar, meu amigo, não tem como. Pode amar, pode fazer tudo, mas se não tiver estudo, tanto teórico quanto prático, não vai desenvolver, né? Rolou aí um exemplo. Boom do beach tennis. Aí o cara vai lá, vou fazer esse curso de beach tennis aí, vou dar aula. Mas não é bem assim. Crossfit. Calma, não é bem assim. Treina isso primeiro, vivencia isso primeiro, para depois realmente ver se é isso que você quer. E eu vejo hoje muitos profissionais. Ele vai pro crossfit. Aí depois ele vai pro beach tennis. E não treina aí depois modalidade, ele vai, né? aí ele vem pra corrida. Ou seja, ele olha só pro final. Nossa, o cara aí a assessoria tá cheia ali de gente. Deve estar rico. É só fazer isso. Eu vou montar uma assessoria também. Aí olha ali uma quadra de beach tennis. Cara, eu vou dar esse negócio aí também, essa aula. Ele não viu que quem tá ali passou anos de treinamento. Por exemplo, olha o Vitor hoje. Que eu acompanho há muito tempo. Cara, o cara tem um padrão de movimento aí. Ginástica. Eu sempre falo, atleta. Falei, cara, acompanha o Vitor pra te ver o que é atleta. O cara é bom. Rotina de treino. Né? O cara é bom. Tem a rotina de treino. Fato. Pra ser bom tem que ter. O cara é bom no futevôlei. O cara é bom nadando, porque até hoje eu tô nos campeonatos aí levando meu filho. O recorde Vitor Teles, eu falei. Até hoje o cara tem um recorde, não é não? Não é? Tem. Tem, pô. De moleque, de guri. De guri. Até hoje ele tem recorde. Você gosta. Aí eu sempre tô lá. Recorde atual, Vitor Teles. Eu falei, não acredito. Até isso. Rapaz, eu nadei. Aí natação foi meu background mesmo. Eu nadei dos 0 aos 16 anos de forma ininterrupta, sem faltar assim, pouquíssimos dias de treino. Meu pai é professor de natação, minha mãe é professor de natação, meu avô é professor de natação, meus tios são professores de natação, então era assim, a natação era como se fosse a mesma responsabilidade que a escola. Se eu ficasse de castigo, eu ficava sem fazer outras coisas, mas a natação e a escola tinha que ir. É isso que eu falo pro meu filho, olha, pode deixar de fazer tudo, mas natação não. Natação tu vai continuar fazendo. Então, a pessoa já olha agora, o Vitor Teles agora, mas não sabe o que ele passou, olha. Acabou de contar a história da natação. Com 13, 12 anos de idade, eu fazia 2 treinos por dia. Eu treinava, acordava 5 da manhã, ia treinar, saía, tomava café, ia pro colégio, voltava às 15 e entrava em outro turno de treino, treinava de 15 às 18. Eram 5 horas por dia de treino com 12 anos de idade. Mas eu vejo lá teu padrão de movimento na ginástica. A ginástica também tava... Não, a ginástica veio depois. Tá. A ginástica veio depois. O que veio primeiro foi a natação, o judô. Mas depois, com quantos anos? Já velho. Já com uns 28,
2007, depois Quando eu voltei do começou Rio. do cross, né? Depois eu comecei o cross. Eu tenho 10 anos de cross, 10 anos de crossfit e a ginástica começou ali junto. Mas aí ninguém vê toda essa história, tudo por onde ele passou para chegar aqui. É isso Ou mesmo. seja, ele não tem um fim, ele não quer só isso. Aqui, estamos aqui no podcast hoje. Cara, se ele quiser dar aula de natação, ele tem uma experiência vasta na natação. Às vezes eu dou como professor meu falta, eu vou lá dar aula de Ginástica. natação. Tu vai ver, ele tem uma gama de conhecimento, tanto na teoria quanto na prática, para chegar onde ele está hoje. E o profissional não, ele já olha o Vitor Teles, ele já olha o Pará e já quer estar lá onde ele está, assim, no lugar. Falando, vou fazer o que esse cara faz aqui, agora. Mas não passou por todo aquele processo. Base, desenvolvimento. É isso. E fico muito feliz aí que tu acompanha o meu trabalho. A gente já se conhece há bastante tempo. Também sou um grande admirador do teu trabalho. E uma coisa que é muito importante a gente frisar é que, acima de tudo, dentro dos campeonatos de diferentes esportes, a gente tem que se preocupar com principalmente a integridade física dos nossos praticantes, né? Então, você como treinador, eu como treinador, a gente vai montar um treino, a gente se preocupa na programação, na periodização, no espaço da sala, se aquela barra existe a possibilidade de atingir um aluno, como deixar aquela sala mais segura. Então, houve um caso recente, né, esse final de semana que passou agora, no Campeonato Mundial de CrossFit, com atletas de altíssima performance, atletas que podemos falar assim, atletas Os mais bem condicionados do mundo, assim, porque a gente está falando de todo tipo de condicionamento, de força, de velocidade, de potência, de agilidade, enfim. E nenhum desses testes que levam o atleta ao limite, justamente para testar quem é o que suporta mais estresse, né? Foi feito um duatlon, que foram 6 quilômetros de corrida e depois foi feita a natação em águas abertas, num lago profundo e com água escura, onde, digamos, não houve um suporte do CrossFit Inc. em torno desses atletas, e quando saiu da água, todos os atletas saíram e não foi percebido que um dos atletas não tinha saído, que foi o Lazar Duct. E esse atleta, infelizmente, aconteceu uma tragédia de um impacto gigantesco na comunidade do CrossFit, que esse atleta faleceu. Então, eu quero te perguntar, quais são as estratégias de segurança no triatlo, principalmente no Ironman, que é uma prova de muito volume, né? Como tu falou, de 10 horas de prova. Então, quais são as estratégias em relação à temperatura da água, em relação à segurança que engloba ali aqueles nadadores, em relação à ordem das atividades, quem é primeiro, se é a natação, se é a corrida? Qual é a tua percepção? Até porque tu já trabalhou com CrossFit também, né? Tu já teve uma experiência ali com CrossFit, sabe bem como funciona. Então, qual é a tua percepção em relação à segurança e essas estratégias que são primordiais para que um atleta tenha segurança nas suas provas? Vitor, eu vi a notícia, né? Claro que me marcaram, várias pessoas me marcaram, só que eu não vi o que realmente tinha acontecido. Aí a gente começa falando pelo triatlo. As pessoas às vezes acham que essa nomenclatura nada, pedala, corre. Eu já vi pessoas falando isso porque tu está numa posição na natação, aí depois tu pedala, aí fica sentado, depois tu fica em pé. Não é bem isso. Essa nada, pedala, corre, essa sequência é justamente por uma questão: segurança. Mais nada. Não tem nada fisiológico aí não. A gente leva em consideração, a gente poderia levar em consideração assim, um exemplo. Aí era uma segunda modalidade, né? Ele primeiro correu, né? 6 quilômetros. Esses atletas têm uma composição corporal, muito, eu acredito grande. Que ele não vi quem é o atleta. Uma massa muscular muito grande. Então ele deve ter muita massa muscular. Provavelmente ele deve ter tido um esforço muito grande para correr esses 6 quilômetros. Que o pessoal do CrossFit até corre, né? Mas quando corre muito... Não são especialistas, né? De corrida, né? Mas corre até que corre bem. Sim, corre, mas
Assim, correm, mas tem um desgaste energético muito grande. Não corre como um corredor. Não, muito Com maior. uma técnica, ali com salto, com uma cadência Sim. legal. Não, eles correm. Tu vê que tem um esforço muito Claro. grande. Então, pode ser. Provavelmente ele tem um esforço muito grande na corrida. A gente pode. Eu não vi o que realmente aconteceu, mas de repente pode ter tido uma cãibra na hora da natação por conta desse esforço. Eu não sei se essa foi a primeira prova ou foi Foi o a primeiro primeira dia. prova, A primeira foi a primeira prova. prova. Eu até pensei, poderia imaginar que foi o Já terceiro tinha dia, né? isso. O cara tava. Mas provavelmente pode ter sido essa fadiga extrema da corrida, foi correr, de repente sentiu uma cãibra, porque geralmente numa situação que foi o CrossFit, eu percebo que tem tem helicóptero, tem uma quantidade, é televisionado, né? Tem toda uma segurança. Talvez eu não sei se foi falta talvez de segurança, porque um atleta afundar, né, sumir assim, e eram quantos atletas? Eram em torno de... É porque juntou masculino e feminino. Eram uns 60 atletas, Olha. ou mais. Eu acho que mais até. Eu não sei exatamente a quantidade, mas um fator eu estava acompanhando a prova na hora, um fator que me chamou muita atenção foi em relação à estrutura de salvamento, de salva-vidas, né? Só tinha algumas pessoas no stand-up paddle, não tinha um jet ski, não tinha uma lancha, não tinha um bote, não identifiquei bombeiros especializados, né? Me pareceu, pelos relatos que eu ouvi, me pareceram voluntários que estavam ali para dar um suporte caso alguém precisasse, e principalmente não foi detectado que o atleta tinha sumido. Só foi percebido depois de 20 minutos. Ou seja, o atleta já estava falecido, já tinha se afogado. Existe também a teoria da cãibra, existe a teoria do mal súbito e existe a teoria do próprio afogamento, dele ter entrado num estado de fadiga tão alto, porque durante a prova ele mostrou algumas vezes, tirou a touca, parou, afundou, voltou, afundou de novo, voltou, então... Já estavam observando isso. Isso. Depois foram buscar as imagens, né? Depois foram buscar as imagens e percebeu que o atleta ele estava tendo, digamos, pausas, dificuldade, e a segurança em torno não foi o suficiente, né? E não foi atenta o suficiente para prevenir uma tragédia. Então está sendo muito discutido e o CrossFit ele está recebendo muita crítica em relação a essa abordagem da segurança de como foi feito, né? E inclusive assim, depois do falecimento desse atleta, teve um tributo a ele e o campeonato continuou. Então houve muita crítica em relação a isso também, pelo campeonato ter continuado, porque não houve uma interrupção. E aí, assim, ainda tá a discussão, ainda tá correndo, mas tu, pela tua experiência, como foi uma prova muito parecida com o triatlon, que na verdade foi um duatlon, porque teve corrida e natação. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, em relação a essa questão da segurança da ordem, a temperatura da água, porque parece que tem uma temperatura na água no que triatlon acontece? que No cancela Ironman, a prova, né? No Ironman, assim, se eu não me engano, a partir de menos de 18, 20 graus, ou 23, é obrigatório o uso de roupa de borracha. Né? Acima disso, a maioria das provas obriga o amador a utilizar roupa de borracha, né, de neoprene, porque ela flutua. Sim. Ela flutua. Mas acima disso não é obrigado, eles não permitem a elite. Mas o amador, ele vai. É uma das estratégias que o Ironman realiza é justamente o atleta usar roupa de borracha por conta de segurança também. A gente já teve vários casos. Teve um caso, e a maioria das provas elas não foram canceladas. Todas a prova que aconteceu isso, a prova ela não foi cancelada. Teve a equipe de resgate, né? Já teve onde o atleta sumiu, teve atleta onde realmente o bote estava do lado e eles passou mal ali, tiraram, tentaram fazer massagem e se afogou, né? Faleceu, aí fica aquela questão, ou foi morte súbita ou então realmente ele se afogou. Tem várias situações, mas uma das questões é a roupa de borracha, né? Que ela
deixa o atleta com uma flutuabilidade melhor, ele não afunda. Então, E em relação àquelas boias que colocam assim atrás do atleta, tu já viu elas? já. Tu acha que funciona? Tu acha que é uma estratégia? Deveria ser obrigatório, eu acredito que sim. Porque o que acontece hoje? Tudo bem, nós estamos falando de um atleta de alto rendimento aí que sabia o que estava fazendo. Né? Sim. Mas hoje, imagina só no triatlo, a quantidade de pessoas que estão fazendo ali mais por outras questões. E atletas amadores, inclusive. Os né? atletas amadores. Então, eu vejo que seria obrigatório usar essa boia. Alguma estratégia em relação a essa questão da flutuabilidade, eu acho que é fundamental. Principalmente se tratando de águas abertas, profundas e às vezes escura, como foi o caso, porque você não conseguia identificar a pessoa lá embaixo. Por exemplo, no caso desse, se fosse uma piscina, o atleta teria colocado o pé no chão, ou então se ele se afogasse, a pessoa conseguiria identificar ele ali no fundo da piscina, né? E o salvamento seria mais rápido. Mas o que me pareceu é que também demorou muito para conseguir achar o atleta no fundo do lago, por ser uma água mais escura. Provavelmente ali, se ele, na filmagem ele estava ali já tirando touca, aquela situação, provavelmente ele... Já tinha que aproximar alguém, já tinha que estar ali ao lado dele, ver se ele está precisando de alguma coisa. Porque no Ironman, hoje, pelo que eu vejo, em algumas situações, se eu parar para tocar ajeitar o óculos aqui, quando eu vejo já tem um caiaque do meu lado. Né? Profissionais, né? Os caras são... Não sei se praticamente vai acontecer com todo mundo isso. Sim. Né? Mas eu tô aqui ajeitando meu óculos assim, aí fica flutuando com a roupa de borracha, para cima e eu ajeitar alguma coisa aqui, né? Às vezes sem querer saiu. Sim. Aí eu vou aqui. Quando eu vejo já tem um caiaque do meu lado. É muito rápido. Né? Mas estão atentos, né? Estão atentos. Bem atentos. Aí, só que assim, a gente vê vários, assim, é jet ski, é caiaque, stand-up. São muitos staff no Ironman. Maravilha, maravilha. Dilson, a gente sabe de toda a sua experiência como atleta, mas tu também tem tua experiência como gestor da CTP3, né? É um centro de treinamento que tem se destacado no cenário esportivo. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre os desafios e as responsabilidades de gerenciar esse centro de treinamento. Então vamos começar aqui um pouco sobre a questão financeira. Manter um centro de treinamento, ele envolve uma série de custos, né? Desde a infraestrutura até o pagamento de profissionais. Como que tu organiza esse gerenciamento e essa gestão financeira da tua organização? Sabemos também que tu acabou de inaugurar uma nova unidade do CTP3 na Avenida Litorânea. E como está sendo essa parte da gestão dessa organização? Quais são as tuas maiores dificuldades na gestão? Quando eu iniciei no CT, eu iniciei com sócio, né? Só que fizemos muitas coisas erradas, assim, de que não, por falta de experiência, tanto que hoje eu tô só. Mas eu comecei no negativo do negativo, né? Ou seja, eu fiquei só e tive que trabalhar no negativo. Só que o que eu fiz? Esse negativo eu tive que ir me readaptando. Eu passei um período, só para complementar, eu passei um período aí praticamente de 8 meses, onde eu era a manutenção, a recepção, o treinador, ou seja... Gestor. Tudo dentro do CT. Eu passei, antigamente eu falei para vocês que eu acordo 3 da manhã para treinar, agora. Mas quando isso aconteceu, de eu ficar só no CT, eu acordava 3 da manhã para ir limpar o CT. Eu fiquei muito tempo fazendo isso. Ou seja, eu já estava me considerando um sedentário. Eu lembro que nesse período eu tinha até uns picos assim, de pressão. Assim. A ansiedade começa logo a bater, começa até... Tinha tido isso, né? O cara que tem a rotina de treinamento, que ele fica sem treinar... E eu acordava para limpar o CT, dava aula, depois ficava para limpar o CT, voltava à tarde para ver como é que estava o CT, para deixar tudo organizado para a próxima aula. Ou seja, a minha vida, eu fiquei praticamente de 7 a 8 meses fazendo isso, sozinho. Até que eu
conseguir mudar, porque na época o CT ele tinha uma pegada mais crossfit, né? Até eu conseguir encaixar o que realmente eu queria, que era fazer com que o CT e os atletas tivessem esse caráter de ter mais o estilo de vida, com corrida. A parte do fortalecimento não seria algo que iria trabalhar com alto impacto. A gente iria trabalhar muito mais para a parte de fortalecimento e deixar algo do esporte mais específico, que era o triatlo e a corrida, mais para quando o atleta estivesse na pista mesmo, e ali o CT ficou mais para a parte do fortalecimento geral, dando esse suporte e envolvendo a comunidade. Isso foi um trabalho eu posso colocar aí, até porque quando aconteceu isso, quando eu estava começando a respirar, veio a pandemia. Aí que foi outra experiência. Quando eu estava realmente tendo novos alunos, aí veio a pandemia. Aí eu tive que me virar de outra forma. Foi com aulas online, ou seja, foi um ano ali se reinventando. Só que isso me fortaleceu muito. Esse período aí de 7 a 8 meses ali sozinho no CT, desde a manutenção até sendo o gestor, me fortaleceu muito, me fortaleceu mais ainda no período da pandemia, até realmente entender que algo tinha que ser muito mais profissional e me especializar mais no que realmente eu estava fazendo. Hoje eu ainda dou a maior parte de aulas do CT, mas eu estou bem dividido na parte de gestão também. Eu tenho que estar controlando, eu tenho que estar organizando, repensando, buscando estratégia. Hoje o CT está na Litorânea, isso tem dado uma visibilidade muito grande, né, e vem crescendo. E a maior dificuldade é realmente achar quem pode te ajudar nesse processo, que são os profissionais. O profissional até tem aquilo que a gente estava falando. Mas esteja engajado com o propósito da organização, sim, que é o complicado. Uma vez eu levei um susto que eu coloquei assim, currículo para estagiário, todos sem exceção. Perguntaram quanto é que iriam ganhar. Todos. Eu lembro quando eu comecei na Gym Sport Center ainda, para eu assumir uma aula, eu chegava e falava assim, posso dar essa aula aqui segunda, quarta e sexta, sei lá, um horário assim que não tinha aula, 4 horas da tarde. E se eu tiver 10 alunos, vocês me dão essa aula? Ou seja, eu passava um mês dando aula naquele horário, para se desse certo, eu assumir aquele horário. Para provar para o gestor que tu tinha condições de assumir. Hoje em dia não. O estagiário ele já pergunta quanto ele vai ganhar. É a primeira coisa. Na verdade, essa é a preocupação de muitos, né? Então a maior dificuldade hoje é realmente encontrar pessoas que vão entender o propósito e o sentido ali do... Porque nós não estamos falando aqui de um exemplo, essas low cost. Nós não estamos falando disso, que quanto mais alunos lá, para eles melhor, e a qualidade Dando seu atendimento. No atendimento não tem, mas o importante é que tem um equipamento bom, mas profissional bom não vai ter. É diferente a filosofia da CF98, a filosofia do CT. O que nós queremos é fazer com que o atleta entenda qual realmente o nosso propósito ali dentro. O atleta lá ele não vai chegar e falar assim, eu exijo isso. Não é isso. Você vai entender como é que funciona todo o nosso processo, a sua preparação lá dentro, a sua preparação lá na rua, como é que será seu suporte lá na rua, como é que será o seu contato com o treinador, essa questão do feedback. Ele entendendo, e é difícil o profissional entender isso. Ele não quer, um exemplo, acordar 4 da manhã para estar lá na Litorânea para dar um apoio, de repente, na hidratação dos corredores ou do triatleta. É por isso que é a mesma dificuldade que a gente sente, né? Que é encontrar profissionais que estejam efetivamente engajados com o propósito. Porque se estiver engajado somente com o financeiro, não serve, não vai, não dá para... Pô, então segue teu caminho, porque aqui nessa organização não tem espaço para você, né? É mais ou menos por aí. E Pará, tem um mito, assim, não sei se é bem um mito, mas
algumas pessoas talvez não entendam, acha que o atleta de endurance, o atleta de resistência cardiorrespiratória, ele não treina resistido, né? O que é treinamento resistido é treinamento com sobrecarga, treinamento de força, etc. Tu treina resistido e os teus atletas também treinam resistido? Como funciona essa relação? Hoje o CT, ele é o que eu fazia, é o que eu faço há 20 anos. Ou seja, o CT já é a minha filosofia de vida. É trabalho de força, de resistência, do esporte específico. Então tudo que eu faço hoje é o que eu já faço há 20 anos. É o básico, a gente pode dizer assim, é o feijão com arroz. É se preparar para ser um atleta forte, para que tu tenha condições de fazer o teu esporte específico e não ter lesão. Então, essa parte do treinamento de força, ele vai te ajudar realmente a isso. Parte preventiva, né? Na prevenção. Porque você vai ter um tendão e ligamento mais forte, tua densidade óssea vai melhorar ali, de repente, com a corrida, né, com o impacto, mas questão de força muscular. Eu deixo muito... Claro que é importante, um exemplo, tu fazer um trabalho de pliometria, potência com os atletas de corrida, de triatlo. A gente realiza, a gente faz essa parte, mas a gente deixa mais ele voltado na parte específica realmente do esporte específico lá dele, mas a gente trabalha de uma forma geral, que é o trabalho de força, de potência. É isso aí. Fundamental, né? Fundamental. Eu também sou um grande admirador do treinamento resistido como um fator também de prevenção, né? Principalmente, para que diminua as chances de lesão. Zerar as chances de lesão é impossível, mas diminuir sim é possível. Esse trabalho de força ele vai te dar um suporte. Ele vai te dar um suporte. E você vê na prática que você pega um atleta. Eu tenho vários atletas que só faz a parte de corrida e não faz parte de fortalecimento. Mas fica bem claro, você vê que esses atletas, como sofre de lesões. Diferente de quem está ali dentro fazendo a parte de fortalecimento. É totalmente diferente. E interfere, inclusive, na parte da performance também, sim. Né? Você vê, é bem claro Você isso. tem uma estrutura muscular mais forte, mais potente, né? Além de proteger a região articular, ela também vai te dar mais potência na hora da execução, na hora de realizar a atividade ali que é proposta. E Dilson, pra gente... a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, passou rápido, né? A gente poderia conversar aqui muitas horas, mas eu queria que tu, para os ouvintes aí que buscam iniciar um trabalho de resistência cardiorrespiratória, de provas longas, como um Ironman ou correr uma maratona, muita gente tem sonho de correr uma São Silvestre, correr uma maratona, participar de um Ironman. Quais são os conselhos que tu pode dar para essas pessoas que estão buscando isso como um sonho e que buscam um dia chegar a um nível Dilson Pará de participar aí de 16 Ironman, né? Ou participar apenas de um. O que essa pessoa precisa fazer e quais são os teus conselhos para ela? O primeiro passo é você querer. Só ficar no sonho vai sempre ser um sonho. Ela precisa dar o passo. Dependendo da pessoa, você pode iniciar com uma caminhada. Isso já é o início de tudo. Nós temos que entender que o que vai te tornar algo, ou que vai te levar para o sucesso, são os pequenos hábitos. Por mais que você esteja começando com uma caminhada, a cada dia você está evoluindo. Não é porque você está na caminhada e alguém passou do teu lado correndo que você não está evoluindo. Entenda, existe evolução naquela caminhada. Por mais que seja caminhando, você está chegando em algum lugar. É isso aí. Com essa mensagem, a gente vai encerrando nossa entrevista, Dilson. Eu queria que tu deixasse aqui como as pessoas podem te encontrar, onde elas podem fazer um treino contigo, uma consultoria em relação à corrida, a triatlon, teu Instagram, se tu tiver algum outro canal que tu queira divulgar.
fica à vontade para falar e deixar esse espaço para que tu divulgue um pouco mais teu trabalho. Beleza, é muito simples, é só entrar lá no Instagram da CT_P3, lá tem lá na bio, vai direto pro WhatsApp, já falar com o secretário ou comigo também, que eu faço essa parte, e aí eu passo todas as informações lá. Maravilha, agradeço muito a tua presença, foi uma conversa muito interessante que agregou com certeza para a comunidade fitness que a gente busca criar. E você aí que está nos assistindo, que entende que esse conteúdo é relevante, se inscreve no nosso canal, dá um joinha e compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de triatlon, que gostam de corrida, que gostam de bike, de piscina, de natação, que sonham um dia participar de um Ironman. Compartilha esse conteúdo que com certeza vai ser relevante. Valeu, gente. Obrigado, Dilson. Uma honra te receber. Tamo junto. Valeu, galera.